Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a O Agrocast, o nosso podcast, que não é qualquer Agrocast. É o Agrocast. Eu, Saulo Campos. Eu, Caio Falcão. O Agrolindo. O Agrofofo. E estamos aqui hoje com uma entrevistada top, médica veterinária, que vai falar para nós sobre laranja. Não só laranja, né? Citros. Mariana, doutora Mariana, se apresente para nós. Boa tarde, o Agrocast. É. Satisfação estar aqui falando um pouquinho sobre citros. Minha formação realmente é sou médica veterinária, formando agora também em agronomia. Também? Também. Doutora Agora, 2 vezes. Dia 2 de agosto aí, faço a colação de graus, Pai Deus. Que massa. E tenho essa prática aí na citricultura, já tem aí mais de uma década aí, né? Essa atividade linda e maravilhosa que tanto encanta a todos e que hoje acho que o Brasil e o mundo está hipnotizado pelo boom positivo financeiro que a citricultura está mostrando, né? Então as curiosidades vêm por segundo sobre a atividade e a cadeia produtiva dos citros. Então estou aqui para esclarecer um pouquinho, representando essa questão da citricultura do Nordeste e uma satisfação de estar podendo contribuir também. Show de bola! Além de tudo, mulheres no agro, tá vendo? Uma belíssima representante. Uma década, gostei. Uma década, fala assim com uma segurança muito grande. E, doutor Caio, como é que vai funcionar hoje aí? Vamos aprender de novo, né? Ele não cansa, gente. Vamos aprender. E é bem bacana, você falou mulher no agro. A gente está vendo que está tendo um crescimento, né? Aqui já teve professora Fabiana Lana. Sim. Né? Na próxima entrevistada também, na próxima será? Também. A presidente da ABA. Presidente da ABA, da Associação Baiana de Avicultura. Mulher também. Isso. Então, coisa boa. Mas vamos aos assuntos, né? Doutora Mariana, laranja ou limão? Laranja. 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 Somos produtores de laranja na região de Iambupe, Bahia, que é uma zona de transição, Mata Atlântica e Caatinga ali, né? Uma região que a citricultura ela é um pouco mais desenvolvida. E ela foi forçadamente, teve esse desenvolvimento justamente por deficiência hídrica, né? A conjuntura ali do litoral favorece chuvas, né? Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Rio Real. A parte ali de Iambupe já é uma parte mais sofrida, digamos assim, na questão hídrica. Então, forçadamente, foi uma região que precisou de tecnologias para estar tendo essa continuidade de produção. Então, ali é um polo citrícola muito bem tecnificado. E nossas produções mesmo, né, não ficam aquém disso. A gente produz laranja peira irrigada no sistema intensivo. Então, o foco é produtividade por hectare e frutas de qualidade, né? Tá focando sempre nisso. Com tecnologia, conhecimento, toda essa conjuntura. A região de Iambupe já tem o próprio rio Iambupe, que algumas pessoas já irrigam do rio. E assim como outras regiões que a gente já citou em outros podcasts aqui, tem um subsolo riquíssimo, né? Então, poços, água de subsolo muito bacana, que proporciona essa tecnologia de irrigação, né? É bem... Eu sou apaixonado, né? Suspeito de dizer, mas... E o que muda entre elas, entre laranja e limão? Ah, tudo, né? A variedade. Uma fruta, outra é outra fruta. O cultivar é igual? Então, existe a questão do porta-enxerto, né? Que é o limão-cravo. Às vezes é semelhante entre as duas, mas a parte da copa muda, né? Um vai para a lima ácida Tahiti, que todo mundo chama de limão, mas é uma lima ácida Tahiti. E a gente, né, tradicionalmente aqui, a gente utiliza a laranja pera D6 como copa. Então, às vezes, a parte do cavalo, que é a parte inferior, né? Porque a planta cítrica, você combina características entre rusticidade, né, que é o cavalo, e a parte de copa, que às vezes é produtividade. Então, entre diversas combinações, através da enxertia, né, a gente vai tendo essas plantas. Então, tem a variedade ali, que é o limão, e tem a laranja. Então, são coisas distintas, apesar de serem frutas cítricas, né? Entendo. Show de bola esse aí bacana aí, ó. Cavalo, né? Que é a parte do enxerto ali de baixo, né? Que vai com o solo. E a parte da copa faz-se o corte, né? Um pouco mais rústico e aproveita a produtividade da parte aérea. Mais ou menos isso? Sim, isso. E isso, só contextualizando assim a questão da laranja ser uma cultura perene, né? Que nesse ano vocês falaram, que eu disse uma década.
Porque isso é muito importante. A cultura perene é algo assim muito complexo e muito bonito, só que precisa dessa expertise de convivência entre ela, né? Então, uma das partes da cadeia produtiva é a formação de mudas. A muda, quando chega para a gente no campo, ela já vem de um viveiro telado, com muita responsabilidade, e é um trabalho de um ano antes. Então, por exemplo, se eu estou plantando agora em 2024, já existiu um trabalho anterior à minha porteira, né, que é a produção de mudas, e que normalmente durou um ano. Então, essa muda já chega para mim preparada ali, para da porteira em diante, eu dar os meus cuidados, o raciocínio técnico, toda a conjuntura entre insumos e tecnologia, para virar uma fruta e depois ser comercializada. Então, isso é a cultura perene, né? Ao longo do tempo, é uma cultura que, por exemplo, a laranja vai conviver aí 25, 30 anos. Então, você precisa de ter uma convivência com essa cultura para você entender como é que ela se comporta ao longo dos anos. A gente falou da parte de mudas, a muda é uma etapa da cadeia produtiva. Depois você planta, então vai ali de 1 até 3 anos, que a planta está se formando copa para poder estar dando aquela estrutura e formação de pomar. A dos 3 aos 8 anos ela vem com aquela produção, dos 8 aos 15, então são fases ao longo desse ciclo de anos que tornam essa coisa linda que é a cultura perene, a citricultura, e eu sou apaixonada assim pela produção de laranja em si. Show de bola! Turma, hoje aqui eu tô no time de Caio aí, vamos aprender, né? É algo que não é tão... Mas quem não tem um pomar em casa, né? Um pezinho de limão, de laranja no quintal. Lá em casa também a gente tem lima. Sim, Adoro. lima da Pérsia, muito produtiva. Muito bacana, um suquinho de lima assim na hora, espremer em cima do gelo e jogar pra dentro. Sim. É uma delícia Bom, aqui. né? É bom demais. Vale ressaltar, assim, que o Brasil, ele é o maior produtor e maior exportador de suco de laranja, né? Então, a gente detém essa liderança há anos e anos e anos e anos e anos, né? Com muito profissionalismo. Então, assim, até ano passado dizia-se que até 5 copos de laranjas consumidos no mundo, 3 eram provenientes do Brasil. Hoje, estou retornando da Expo Citrus, né? A maior feira da América Latina, em São Paulo, chegaram a falar que a cada 6 copos, é capaz de 5 ser proveniente do Brasil. Então, para você ver o tanto que o brasileiro, e o produtor rural brasileiro, né, o citricultor, ele é responsável, profissional e capaz de ter essa liderança aí a nível de mundo. E é super bacana. O Nordeste não fica atrás disso, né? São Paulo detém aí essa liderança, né, de ser o cinturão, né, o Parque Citrícola, mas o Nordeste representa também, contribui para essa citricultura brasileira estar aí no mundo afora. Segura São Paulo que a gente tá chegando. Caio Humberto falou aqui pra gente, não falou, sobre alguma doença que tinha lá em São Paulo, que eles não estavam podendo exportar tanto e por isso a galera tava migrando muito aqui pra Bahia? Sim. Ele citou que já tava esse polo citrícola aqui que a gente, não sei se está certo, polo citrícola, que tá aqui nessa região de Iambupe. A gente já vê o pessoal até descendo até para um lugar mais seco, mais alto, que ali Sátiro Dias já tem, um limão lá eu sei que tem, laranja também. E ele veio falando justamente porque aqui é zona livre de HLB. Sim. E que já tem muita gente lá, muito produtor de São Paulo vindo produzir aqui, justamente porque somos zona livre de HLB. É isso? Exatamente. E é o que isso? Então, essa é uma doença bacteriana, né, que até hoje não foi encontrada a cura, que devastou os pomares da Flórida, que já foi o maior produtor de laranja do mundo. São Paulo também está aí ladeira abaixo nessa questão da severidade mesmo dos sintomas da doença, porque como não tem cura e a doença pega a planta e vai levando ela a cada vez mais produzir menos e leva à morte, né? Então, a gente aqui no Nordeste, a gente não tem essa doença. A gente tem uma citricultura ainda livre e ainda uma nova fronteira agrícola potencial. Ou seja, São Paulo tem todo o profissionalismo, tem toda a expertise, né? E anos de prática de citricultura. Porém, uma doença tão séria que está fazendo com que esses produtores profissionais, tradicionais, citricultura lá tem produtor de mais de 100, 120, 130 anos de produção citrícola, buscando áreas livres da doença, porque mesmo com todo o empenho, com toda a tecnologia disponível até hoje, ainda não se encontrou a cura. Então,
A alternativa está sendo o quê? Buscar zonas que não têm uma doença e, de repente, essa produção migrar de local para se perpetuar, né? A produção e produtividade de cítricos. Show de bola. Ô, Já Caio, estão presentes em São Paulo, Minas e Paraná, né? Sim. Vim aqui no Pai dos Burros, Dr. Google. foi lá. É, ali a região da Granja Brimbal, Conceição do Jacuípe, teve uma parte ali que foi cedida, assim, teve uns japoneses e teve uns polacos também, não lembro exatamente de onde era, que eles produziam. Teve Shibata, eu lembro desse nome, era um Sim. vizinho nosso, e depois ele foi para a região de Rio Real. Sim. E o genro dele, Kleber, que eu acho que trabalha em Rio Real até hoje com a parte de citricultura, foi assim meu primeiro contato, né? E com essas roças, que era fazenda bem vizinha nossa ali, sempre tinha essa parte de citros, né? E depois eles foram para Rio Real. Eu lembro dessa parte aí que foram e produziram bastante, eram um dos grandes produtores lá, né? Ainda são, Roberto Tibata ainda é referência, na verdade, né? Sempre foi por um trabalho magnífico que ele tem, alinhando pesquisa e a parte de executar dentro da propriedade, que isso é importante, né? Você pegar a pesquisa, traduzir e tá levando ali aquela prática, né? E levando ainda a distribuição desse conhecimento. Porque o que é importante no agro, às vezes, é ter essa contribuição de estar levando o que deu certo e está propagando isso, né? Então, ele sempre foi uma referência nessa questão de fazer bem feito e ainda conseguir propagar isso tudo. Então, ele ainda é um nome muito referência aqui na nossa região. A fazenda dele, Caio, é onde hoje é a São Brás. Sim. Ali onde é a São Brás, sim. na beira da 324, ali, aquela ponta ali, tem uma boa parte da família ali ainda. E ali tinha muita laranja. Começou por ali, né? Depois escapuliu, foi lá para Rio Real, achou temperatura e água e jogou Sim. duro, né? Uma região bem bacana. O Cealba, né? Sim. Onde é que tem bastante ali dos municípios que mais tem citricultura? Então, a citricultura do Nordeste, ela é bem intensa em Sergipe e Bahia. Alagoas tem pouca coisa, mas tem também. Mas a Bahia e Sergipe, elas protagonizam isso tudo, né? Quando nas pesquisas busca, assim, primeiro produtor São Paulo, segundo Minas. Aí, se juntasse Bahia e Sergipe, a gente estaria na segunda colocação. Porque a gente até fala da citricultura do Nordeste, então é Bahia e Sergipe, porque é tudo muito junto, porque é sul de Sergipe e norte de Bahia. É Sim. quem domina aí esses quase 4% da produção nacional aí de citros, que aparentemente parece pouco, mas assim, representa bastante. Representa emprego, representa luta, representa muito mesmo assim a questão de região, né? De vida. Quando eu lembro, pequenininho, ia pra Aracaju, né? Ficava só na beira das pilhas, aquelas pilhas de saco de laranja. Sim, Na sempre volta, foi ali. era Sempre meu pai comprava. brigando pra não parar e minha mãe brigando pra comprar, né? Cristinápolis, né? Ali acho Sim. que era Cristinápolis, aquelas Sim, região de quitandazinhas na beira da Cristinápolis, estrada. Buquim, aquela região toda ali de Sergipe, muito tradicional da Tá vendo aí? produção de laranja. E a Bahia, né, tá para ganhar uma indústria processadora de suco, né, que a Bahia até hoje não tem, não temos. Nossa laranja a nível de indústria, né, para moer e fazer suco, elas são em Sergipe. Então, a Bahia aqui, em Iambupe, tá para chegar uma fábrica de suco de laranja, o que Coisa vai boa. consolidar ainda mais, né, essa questão do profissionalismo, a produção crescente e esse estímulo. A Sono, que fica Sim. lá no Nova Nova Souri. Souri, não processo? Então, não é algo contínuo 100%, digamos assim, né? A nível de exportação e tudo mais. Não estou desmerecendo o trabalho Entendi. nenhum, mas a nível mesmo de absorver, porque a Suno também processa tropicais, Outras frutas, né? outras frutas. Então, quando a gente fala de laranja, tem que ser algo assim, um parque industrial que dê venção a muita matéria-prima, né? Para estar ali desenvolvendo e fazendo os subprodutos de suco. E o subproduto? Tem? A galera tá usando lá nos confinamentos. Sim, a questão da polpa cítrica, né, sempre foi muito bem solicitada, né, por pecuaristas para alimentação animal e muito disputada, inclusive. Né? Aqui tinha em Feira de Santana, tinha
uma fábrica bem Anos antigamente, atrás. anos Chamava atrás, o Tiara. o Tiara. E eu lembro que era uma guerra, meu amigo, pra galera pegar. Muita gente tirou leite e confinou o bicho Sim, com os Resíduos. subprodutos, não, o resíduo. resíduo. Polpa Isso cítrica. é polpa cítrica. Bem bacana. Eu tava conversando ontem na nossa loja, lá no balcão da loja, com um agrônomo e ele dá assistência também para alguns produtores. Ele tava falando de Wagner e Utinga, que tá chegando com tudo na Chapada Diamantina, produzindo cítrus também. Eu nem imaginava, né? Lá eu sei que é forte na banana, né? A gente passa Sim. na estrada e vê Já vi, né? muita coisa de banana, mas tá chegando cítrus por lá também. A planta cítrica ela é produzida em todos os estados do Brasil. Todos os estados têm produção de laranja, né? Então, assim, ela se adapta muito bem à questão de terrenos, de climas, e ela, desde que bem manejada, tem essa parte técnica bem alinhada, nas escolhas genéticas das variedades para tal, ela, assim, desempenha uma questão de responsabilidade produtiva bem bacana. A região da Chapada vem crescendo pra caramba mesmo. E também na produção de tangerinas. Porque o que acontece? A região da Chapada tem uma constância de frio. Então, o frio ele proporciona uma coloração de casca que a gente aqui no litoral não consegue. Porque o que dá essa tonalidade na casca é quantidade de frio. A gente aqui não tem muitas horas, né? Então, a nossa casca é predominantemente verde. A parte externa, a parte interna não tem nada a ver, não sofre nada. Inclusive, a nossa fruta ela é considerada bem mais doce, né? Do que algumas outras. Mas a parte de tonalidade de casca a gente não consegue, porque a gente não tem horas de frio. A região da Chapada já é uma região diferente e consegue. Então, as tangerinas de lá estão se apresentando na parte de fruta de mesa bem interessante, assim, com frutas bem bonitas. Aquela cor atrativa. Sim. É. Né? Engraçado que a Bahia vai se tornando polo em vários locais, né? Então eu lembro também que essa região aqui de Cruz das Almas tinha muita laranja antigamente. Sim. Tinha. Hoje eu acho que Hoje tá tem até bastante voltando agora, e né? tem bastante limão, viu? Limão, tá até voltando os sítios agora para a região aqui. É. Não sei, nem eu acho que o crescimento da pecuária foi um pouco tirando os citros da região aqui e depois agora a gente vê que já tá voltando, Isso. né? E aí a gente vai já para a região da Cealba também, que Uhum. já tá acho que consolidado, acho que a palavra seria certa essa daí, nessa parte de citros, Uhum. né? E aí agora a gente veio para essa região da Chapada. Produção lá também na região de Juazeiro, acho que já tem também. Sim, limão até, Limão, mas né? foco em exportação, Itaberaba tem um grande produtor também, exporta limão, né? Tem também, Terra do Sol. Ok. Terra do Sol. Qualquer canto que a gente fale aqui vai ter. Tem laranja, limão, tem Laranja, cítricos, limão. E a fruticultura ela é interessante porque ela desenvolve a região, né? E a cultura perene, que está ali por diversos e diversos anos, não existe uma máquina de colheita. Então, você precisa de pessoas para estar colhendo. Então, você desenvolve, né, toda aquela região que está ali, circunvizinha, né? Você tem essa necessidade dessa mão de obra constante. Então, a fruticultura, eu acho que no caráter social mesmo, ambiental também, a cultura perene está ali. Você plantou, ela está ali, ela vai ficar ali vários anos, o quê? Produzindo. Se cuidar direitinho. Uhum. Então, pessoal, aí, ó. Você que tá na cidade, não arruma emprego, tá ruim aqui, ó. Pode ir para a zona rural, pode ir para onde tem citros, onde tem. Que emprego eu sei que não falta. Eu vim da região lá de Sátiro Dias, a gente sabe a falta da mão de obra. E eu lhe digo, se tiver gente disposta a trabalhar, não falta não. Não falta nada, o agro absorve demais e é uma grande demanda, viu? Essa parte de capacitação de mão de obra e mão de obra capacitada. Né? Então, com isso, a gente está trazendo lá para a Granja Berimbau o curso de manejo ultradenso. Aí a gente está falando de pastagem, certo? E como colher eficientemente uma pastagem. 12 a 14 de julho, certo? Chega para cá com o Fred, tá vindo lá do Goiás. Já está se encerrando aí. As inscrições são apenas para poucas pessoas. Para fazer um curso com teórica e prática, a gente não pode abranger muita gente. Então, quem quiser participar, chega para junto. E eu tenho uma dúvida aqui. Você falou da parte da produção da muda. Certo. Tá? A muda é produzida por vocês? Vocês têm uma unidade ou vocês compram de alguma empresa especializada? A gente compra de empresas que são certificadas pelo Ministério da Agricultura. Por quê? Aquele momento de aquisição da muda é o mais importante no seu empreendimento rural citrícola. Você vai plantar aquilo ali, você tem que ter a certeza que aquilo ali venha livre de doenças, que tem uma boa genética para produtividade. Porque uma vez implantado, você vai
cuidar daquilo ali durante 20 anos, 30 anos. Então, essa responsabilidade da muda, da escolha daquele material que você vai colocar, você tem que, eu falo assim, enquanto produtor rural, a gente tem que terceirizar, tem que jogar a bola para quem faz isso bem feito. Né? Agora, a gente tem que ter a garantia o quê? De locais idôneos, que tenham certificações, que esteja tudo voltado, né, para a gente, enquanto pegar isso, que é esse insumo, esse material, a gente coloque dentro da área da gente e a gente tem a garantia de que aquilo vai produzir. Porque você colocou um pé de laranja ali, você vai ter esse payback produtivo ali para poder virar uma planta, você passa mais de 3 anos e meio só injetando recurso. Então, imagine você pegar essa responsabilidade de estar produzindo sua muda e se essa muda não for produtiva, entende? Se não tiver aquela homogeneidade, até que você veja isso ali no... Pé doce, pé azedo, pé doce, pé azedo. Não tem como, né? O mercado não aceita. Então, a gente precisa estar tratando o agro de uma forma profissional e tem que sim comprar desses locais. Rapaz, ela tá falando de muda aí, eu só tô lembrando da semente de pastagem, que é um Sim. pouco mais o meu foco aqui. E Lucas falou muito bem aqui, Lucas Teixeira, um agrônomo Pasto Verde. O que é que ele falou, Caio? Ele chegou pra gente e falou assim, se o produtor entendesse, porque ele trata o milho muito bem, aduba, é uma lavoura, só que você tem que plantar o milho toda vez. O capim ele só planta uma vez e ele negligencia. Exatamente. E aquele pasto fica 20, 30 perene, anos, perene. E ele negligencia, ele compra uma semente mais Sim. barata, ele não joga, não corrige, não faz análise do solo, enfim. É que essa percepção de onde está o valor do patrimônio em si, ela, por falta de conhecimento mesmo, ela fica distorcida. Então, quem às vezes não tem o conhecimento, não valoriza aquilo que tem. A pastagem por si só, ela é algo perene. Então, assim, às vezes valoriza, eu tenho X cabeças de gado, tá, ok, mas ele teve o ciclo dele, saiu. Mas o que você tem de patrimônio é a sua pastagem ali. Quantos ciclos você tem? Qual é o rendimento de matéria seca que você tem? Como é que você cuida daquilo? Sabe, isso realmente é negligenciado. E uma coisa interessante que você está falando, a gente na citricultura, a gente utiliza na entrelinha do pomar a Braquiária rosesiensis. Então, a gente tem o consórcio, são 2 culturas perenes. Eu produzo laranja a cada 6 metros entre linhas e a cada 2 metros entre plantas. Nesses 6 metros, a gente faz o plantio da Braquiária. E tem todo o benefício de uma roçada ecológica, que passa a roçadeira, tira aquela massa da entrelinha e coloca na linha da laranja para estar fazendo uma cama, né? Para estar tendo todo esse trabalho de aproveitamento ali, de ciclagem de nutrientes. E a braquiária, por si só, por ser agressiva, acaba ajudando, né? Na questão de ervas daninhas, ela acaba... Perfeito. É muito mais fácil você lidar com uma braquiária do que com zilhões de espécies de plantas daninhas. Então, existe esse consórcio do citrus com braquiária, e é que a gente utiliza mais a rosesiensis. E ciclagem de nutriente, quem falou aqui pra gente no último episódio, Dr. Gabriel, o que ele falou? As braquiárias vão pegar, né? A chuva cai, desce um pouco ali os nutrientes, ela joga pra folha, roçou, jogou no pé da planta, tá absorvendo o nutriente. Né? Então, ainda tem toda essa parte de ciclagem de nutriente. Estamos ligados aí, eu tô aprendendo, A gente fica ali, mas fica prestando atenção. O bacana desse consórcio, aí, no caso aí, é lavoura e lavoura, porque você está fazendo lavoura de capim, né? O intuito, justamente, jogar uma matéria orgânica de extrema qualidade na planta, né? E aí foi dito, a laranja do plantio, a primeira colheita, seriam o quê? 4 anos? A partir do segundo ano você já tem colheita, né? Ela está produzindo ali, você está estruturando na copa, mas ela já está produzindo. Mas o payback do empreendimento como um todo, tirando o valor da terra, tirando a irrigação, tirando tudo, vai ser superior a 5 anos. Mas assim, com 3 anos e meio, você já tem um recurso ali disponível daquela área. Já produz uma quantidade bacana que te proporciona isso tudo. Mas é perene, né? Então ela começa a produzir em grande escala mesmo. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Isso. Né? Então é uma cultura... Você investe hoje, daqui a 3 anos e meio você já começa a colher, de fato, os frutos, né? Sim. Daquilo que vem, né? E o limão é mais ou menos tempo? A gente generaliza um pouco isso tudo, viu? Tudo igual, né? O que muda muito em relação ao ciclo da fruta. Por exemplo, a laranja da flor ao fruto são 9 meses, a tangerina são 6 meses e o limão são 4 meses. Então, assim, de acordo com a variedade aí, com a escolha, você tem essa dinâmica de tempo de colheita de fruta.
cada um com sua especificidade, né? Tangerina requer alguns traços diferentes, assim como o limão, assim como a laranja. Mas o investimento em si, por si só, o valor da muda é muito semelhante das três, o preparo de solo, todo o insumo utilizado é muito semelhante um pouco disso tudo, a nível de investimento inicial para a implantação de pomar. O produtor de muda por aqui? Se existem, sim, a gente tem viveiros certificados aqui na Bahia, tem em Sergipe também. Então, a gente tem empresas, sim, sólidas para poder fazer a venda dessas plantas. Minha mãe quando vai comprar, minha mãe tem um pomar, ela tem uma agrofloresta, Certo. certo? Então ela vai plantando um pé de cada coisa, tudo misturado, que segundo ela Legal. vai dar uma combatida ali nas doenças, Sim. tem os Agroecologia, princípios, bacana. E aí ela faz isso e quando ela vai comprar muda, normalmente eu carrego ela no carro, aí ela fala assim, ó, aprenda logo, você não pode perguntar o que é que você quer. Você tem que perguntar o que é aquilo. Como assim, minha mãe? Então, se você chega lá, o cara tem várias mudas num viveiro. Lógico que a gente, normalmente, eu não sabia que esses produtores certificados a gente vai comprar em horto. Chega no horto, ali para buscar, você fala assim, você tem pé de limão, o cara vai te vender um pé. Ele não vai deixar dizer que não tem, se ele só tem laranja, entendeu? Ele vai lhe vender, porque a mudinha ali, meu amigo, daqui que você descubra 3 anos e meio, você não vai lembrar de onde é que você comprou. Né? Então ela fala assim, ó, pergunte logo, esse aqui é de quê? Ah, esse aqui é limão. Pronto, eu quero. E aquele ali, aquele é laranja, também quero. E do jeito que a citricultura está aquecida, porque a gente vive um momento histórico mesmo, a nível Brasil e mundo também. Os preços do suco concentrado de laranja estão batendo recordes. Então, a gente não tem outro momento de, digamos assim, de uma margem na cadeia produtiva igual ao que estamos vivendo hoje. Então, a citricultura ela está bem aquecida, está sendo um momento assim que muitas pessoas vêm querer entender do processo produtivo, vêm querendo entender para ver se quer investir, para poder também estar surfando essa boa maré. E as mudas, elas têm que ser encomendadas com antecedência, porque como você vai plantar no ano seguinte, esse viveiro ele tem que ter tempo para planejar e te oferecer um produto de qualidade também. Então tem que ter todo esse planejamento. Tecnologia embarcada desde o início, né? Sim. Porque o enxerto é uma tecnologia. E daí eu acredito que com o enxerto você conseguiu até reduzir. Eu acho que era maior o tempo de produção, né? Sim. Demorava mais. Se hoje a gente ela começa a produzir com 2 anos, eu acho que começava a produzir com mais tempo. Exatamente. E com esse enxerto a gente se foi melhorando isso e chegando nisso. E a tendência é que cada vez mais você vai tornando plantas mais precoces, né? Sim. Aliado a espaçamentos também, né? Sim. Antigamente, aqui no Nordeste, utilizavam espaçamentos 8x5, 7x3, 6x3, aí foram se adensando, assim, os pomares hoje são mais adensados. Espaçamento base é 6x3, mas lá mesmo nas propriedades nossas a gente faz o 6x2, são 833 plantas por hectare. São... É adensado, requer poda. Isso, eu tive na FEAMB, né, com o Filipão, aí o homem do overall, forte abraço, Filipão. E aí tinha a máquina, tava trabalhando lá na poda no dia. É incrível, né? Fica tudo num padrão. Qual a vantagem dessa poda, assim? Na verdade, é uma necessidade de tráfego de máquinas, inicialmente. Quando você trabalha com uma planta que tem um porte de formar uma copa enorme, você irriga, você dá nutriente, a tendência dela vai ser crescer sem limite, né? Só que você precisa trafegar ali com trator, com implementos, com maquinário, com tudo que te ofereça para você produzir. Então, inicialmente, o tráfego mesmo. E posteriormente a questão da fisiologia mesmo. A planta ela, com a poda, você está eliminando ramos velhos, inóculos aí de um ano para o outro de fungos, né? Então, assim, você está dando a oportunidade da planta estar renovando e estar expressando, né, novos materiais vegetativos ali para depois vir flores e frutos. Qual o tipo de irrigação que a turma mais utiliza? Então, na nossa região lá, como a água vem de poço, né, a gente não tem, assim, uma oferta de rios, assim, abundantes para estar irrigando, é o gotejo. O gotejo, ele é o mais utilizado. Certo. Pela questão da economia da água, Isso. No caso, né? A gente vem sendo abençoados aí em 4 anos com clima diferente, né? Então, a gente está tendo chuvas constantes, bem distribuídas, e isso vem favorecendo bastante também a questão da produção e produtividade da laranja na nossa região. Você falou da distância, 6x2. Certo.
o 6 é só por questão de maquinário ou por incidência de luz solar também? Influencia também, mas antigamente eram 7x3. Tem muita gente que usa 6,5x3. A planta ela precisa de um espaço, né, de metro cúbico para estar proporcionando os frutos. Então, esse 6 é meio que padrão mesmo. É o suficiente ali para poder você ter um aproveitamento em 1 hectare suficiente para você ter uma produtividade que justifique. Sim. Porém, contudo, todavia, entretanto, o que é que acontece? A nível de estudos, porque a gente não tem o greening, que é a doença que mata a planta, certo? Devastou os pomares. Mas o mundo todo tem. O que é que o mundo todo vem estudando? Variedades de plantas um pouco menores para que hajam espaçamentos que proporcionem adensamentos maiores. Ou seja, nesse hectare você vai plantar mais plantas, porque se elas vierem a morrer, uma já vai substituindo a outra, porém, para plantar em espaçamentos mais adensados, você precisa ter uma copa um pouco menor para poder estar proporcionando esse tráfego. Então, assim, fala já de espaçamentos 5,5x2, 5x2, agora tem que mudar a variedade genética daquela planta. Que a gente tem copas que falam que são ananicantes, né, que são menorzinhas, e semi-ananicantes. Aí tem toda uma combinação e todo um raciocínio técnico. Acabou que eu não falei, a responsabilidade lá dentro dos pomares técnicos, ela é minha. Então, é um negócio familiar. Eu, meu marido e minha cunhada. Meu marido fica mais na parte comercial, a parte técnica é raciocínio de demandas internas para manejo produtivo é minha, e minha cunhada fica na parte do financeiro. Então, é um empreendimento familiar, mas a minha responsabilidade em si é técnica. Então, fomenta essa parte de ter muita curiosidade no campo e estar trazendo e aprimorando. Porque a nossa citricultura aqui, a gente tem como base o resto do país, que é o quê? São Paulo, Paraná, Minas, que tem instituições de pesquisas e trabalhos voltados muito constantes com isso tudo. A gente no Nordeste existe, porém, como não é um polo literalmente citrícola e não tem aquela representatividade de percentual, às vezes não tem o que a gente precisa para estar usando e tendo aquele resultado da tecnologia. Então, a gente tem que estudar o que acontece lá, porém, a gente tem que traduzir de acordo com as nossas características edafoclimáticas daqui. Então, eu sempre tive essa curiosidade de estar trazendo de lá para cá, levando daqui para lá, porque tem que ter muita transparência e clareza nesse raciocínio técnico dessa cultura perene, nessa observação ao longo dos anos. De 0 a 1 ano é uma coisa, de 1 a 3 anos é outra, com sol uma coisa, uma variedade é outra, tá carregado de fruta para colher de um jeito, não está carregado... Não. Então, assim, existe N variações para você estar raciocinando e estar fazendo com que aquele empreendimento venha a te dar ganhos financeiros, né? E, claro, uma satisfação pessoal e profissional gigante. Também, né? Isso é verdade. E você estuda a agronomia onde? Eu estou formando pela Pitágoras, em Alagoinhas. Eu entrei, é a terceira faculdade de agronomia, porque depois que eu formei e comecei a trabalhar dentro da roça, a gente vai tendo aquela dinâmica de trabalho e a gente é engolido pela rotina. Aí eu entrei na UFES, fiz agronomia, mas precisei trancar, porque na época eu até produzia mamão. Também já plantei várias coisas, mamão, abóbora, um pouco de milho, um pouco de tudo. Mas a correria era muito grande, aí não deu certo, aí eu voltei, tranquei. Depois eu achei que daria para fazer na UFRB, porque eu eliminaria muitas matérias de veterinária, né, por ser federal. Mas também não deu, tranquei. Quando abriu essa unidade em Alagoinhas, eu falei, não, dentro de casa tem que fazer. Então eu fiz, aí estou concluindo agora 5 anos de curso e extremamente feliz de ter esse CREA, de fato, né? Porque eu faço esse desenvolvimento interno, né, do raciocínio técnico, porém não tenho a habilitação, digamos assim, para assinar embaixo do que eu faço, né, e construo. Inclusive, parabéns, porque eu mesmo não consegui trabalhar no agro e formar em veterinária, justamente porque eu sei que é complicado. Né? Então tem dia que tem prova, mas pô, eu tô no meio de um plantio aqui, eu não posso sair. A prova vai para lá, né? Tome vergonha, não, que mas você já saiu de sátiro, tá morando em feira, vista sua roupinha de sapo e dê seus pulos, viu, moço? Tem que ser roupa grande, viu? É complicado mesmo. E essa formatura, assim, representa muito para mim, justamente por essa dificuldade. A primeira formação, eu não tinha filhos, não tinha uma demanda interna de casa e trabalho. Então, era estudar como obrigação, né? E satisfação em si de estar fazendo aquilo. Porque eu sempre gostei do agro, das cadeias produtivas, né? Meu foco em veterinária sempre foi estudar todas as cadeias produtivas. Fiz estágio em pastagem, em gado leiteiro, ovino caprinocultura, sempre nessas áreas
afins. E depois de tantos anos, assim, fazer faculdade, com 2 filhos, com trabalho, com cidades diferentes, porque a nossa estrutura de trabalho é em Iambupe, porém, as escolas, as coisas são em Alagoinhas. Então, quando a gente raciocina, são os 45 quilômetros, que não é mais não é aqui do lado, é um perto E longe. é 90, né? Que é 45 para ir, 45 para Então, voltar. assim, representa muito para mim. Eu estou numa alegria, assim, uma satisfação de ter concluído isso, que a gente pensa em trancar. Diversas vezes eu pensava em trancar, não vou trancar. A gente respira fundo, não, tá bom, vou aguentar mais um pouco. Depois eu vou trancar, não tranca. Então, assim, de ter concluído foi muito bom. Fala mais um pouquinho da fazenda, né? Você, seu marido, quem é que trabalha por lá e o nome da fazenda, tamanho, produtividade, alguns dados desse tipo, se puder, né? Certo. Então, começar do começo, eu vim para a citricultura após casamento, né? Porque eu fiz medicina veterinária, mas meu marido e a família dele já trabalhava com citros. Meu marido no setor comercial tinha packing house, então comprava e vendia laranja. Era o atravessador, digamos assim, da cadeia produtiva. Tinha uma produção interna já, uma propriedade, mas não tinha assim outras propriedades para estar fomentando. Então, o forte era a parte comercial da coisa. Casei, fui morar em Iambupe, a gente estimulou a questão produtiva da coisa. Então, fui plantar mamão, conhecer tecnologia, foi ampliando os pomares de laranja. Hoje, a gente tem 300 hectares irrigados, né, eles são dispersos em 8 propriedades, mas todas no raio de 8 quilômetros, é bem próximo. E a gente produz com foco de laranja de mesa, porque aqui no Nordeste, o fomento da questão cítrica sempre foi a fruta de mesa, porque ela remunera bem, né? A parte industrial hoje está remunerando bem, mas o preço da fruta de indústria sempre foi aquém do que a fruta de mesa. Então, assim, tiveram episódios de ano da fruta de mesa ter mais de 130% de valorização do que a fruta de indústria. Então, ou você produzia para mesa, ou você não sobrevivia na cadeia produtiva. E você produzir uma fruta de mesa, você tem que produzir uma fruta bonita, limpa, com um padrão homogêneo, com um sabor diferenciado. Então, ao longo desses anos, o que é que eu fui apurando? Saber fazer essa fruta, que tem essa expertise entre todos os insumos e todas as variedades, todo o time de manejo produtivo para você estar tendo essa fruta. Então, o foco da gente sempre foi mesa, uma fruta de mesa. E a gente vai aliando tecnologia e aí depois vai tendo o quê? Produtividades por hectares, ano após ano, né, em crescentes. Tendo comparativo o resto de Brasil, porque o resto de Brasil você tem como base ali. Se São Paulo produz isso, eu aqui na Bahia consigo chegar próximo a isso, então vamos ver o que é que de tecnologia e raciocínio, maquinário e manejo dá para chegar próximo daquilo ali. Maravilha. Pegando mais uma vez, né, os nossos entrevistados aqui anteriores. Certo. Chico Peltier, que tem fazenda, inclusive arrendada lá em Iambu, produz milho por lá. Ele é um produtor de leite. E ele falou uma coisa bem interessante aqui, que nenhum produtor de leite é concorrente do outro. Por quê? Porque quanto mais leite se produza, facilita no escoamento, facilita na assistência técnica, facilita nos insumos, facilita, enfim, no geral. Nos citros, como funciona isso? Exatamente assim. O que acontece? Quando a gente divide toda essa parte de ganhos, de raciocínio, de coisas boas, a gente soma, porque a gente transforma aquilo num polo. Então, eu, pessoalmente, sempre tive isso e acredito isso e fomento isso até hoje, de estar levando essa citricultura num crescimento conjunto, porque a gente sozinho não é nada. O que é que a gente sozinho influencia no preço de uma laranja? Nada, nem um centavo. O que é que o maior produtor de citros influencia no preço da laranja? Nada, porque a gente tem laranja no Brasil todo. Então, quando a gente para analisar, uma andorinha só não faz verão. A gente tem que raciocinar em conjunto para esse conjunto crescer e sim fazer a diferença. Então, assim, quando eu aceito esses convites, inclusive, aqui para estar falando e fomentando região, falando de laranja, tá levando a cadeia produtiva como um todo, eu falo um pouco dessa região e tento fomentar isso como um todo. Não estou trazendo só esse ganho para interno proprietário. Agora, formanda em agrônoma, inclusive eu presto consultorias também. Não é só esse o intuito. O intuito é fortalecer essa cadeia produtiva como um todo. Porque desse jeito a gente ganha visibilidade e assim uma empresa consegue focar, o que é que eu posso fazer diretamente para esse setor? O que é que eu posso contribuir? Eu tenho uma tecnologia aqui para milho, será que em laranja não funciona?
Então, se você não fomenta essa visibilidade, aquilo fica no escuro, a gente nunca vai saber. Então, a gente fica engessado naquelas coisas que já existem e não tem a oportunidade de estar trazendo coisas. E só dessa forma aí, em conjunto, que a gente consegue fazer. Então, eu acredito muito nisso, fortaleço, participo de eventos, faço palestras, fomento essa questão da citricultura como um todo para ter esse ganho regional. Até porque tenho 2 filhos, penso que no futuro preciso que eles entrem numa cadeia que já esteja um pouco mais organizada e estruturada do que já é atualmente. Então, se a gente pode fazer, se a gente pode contribuir, por que não? Né? Por que não deixar um legado, algo que minha filha tem 10 anos, meu filho tem 5, tá? Eles vão... Tem um pomar plantado desse ano. Quando ela tiver 25, 30 anos, o pomar está produzindo ainda. Então, assim, se Deus quiser que ela venha para essa cadeia produtiva, ela já encontre algo mais estruturado e organizado do que já é hoje. Bacana. Até mesmo porque para eles terem novos desafios, né? Que aqueles problemas você já enfrentou, eles não precisam enfrentar os mesmos. Sim. Tem que ter os desafios novos deles mesmos. Eu quero voltar num assuntozinho, até para a gente não falar mais dele, para não atrair. Tá. O grain, não é isso? Isso, Que HLB. chama. O que é que hoje, na região aqui do Cealba, os produtores precisam e devem fazer para que a gente continue sendo zona livre de HLB? Certo. O green, ele é uma bactéria que ela precisa de um vetor para transmitir ela de uma planta para outra, que esse vetor chama psilídeo. Aqui no Nordeste a gente tem psilídeo. O que é que a gente não tem? A bactéria. Então, o que acontece? Se a gente já tem o vetor, a gente tem que ter, eu acho que enquanto cadeia produtiva, a consciência de manter esse patrimônio de ser zona livre perpétuo. Perfeito. E isso cabe, eu acho, em corresponsabilidades. A gente tem a agência de defesa que faz um papel atuante e brilhante mesmo, fiscalizando, estando ali, fazendo palestras, mostrando a severidade da doença, mostrando o quê? Que a gente, enquanto produtor, enquanto participante da cadeia, a gente tem a nossa responsabilidade de estar fazendo aquilo, de ter essa coerência. Se a gente não tem a doença aqui, a gente não tem como... É proibido mesmo trazer mudas de outros locais que tem greening para cá. É proibido você trazer frutas sem beneficiamento e beneficiar aqui de locais que tem greening. Então, assim, a gente tem que fortalecer isso e entender que, enquanto produtor, a gente tem nossa responsabilidade. Os atravessadores da cadeia produtiva, que são os comerciantes, têm que ter essa consciência de que não pode trazer. Então, acho que, enquanto Bahia, acho que é fomentar essa questão da responsabilidade e entender esse intercâmbio também entre locais que tem e que não tem para estar tendo mais controle. Então, as fazendas têm que ter rodolúvio, tem que ter pulverização. A pessoa vai no local que tem, quando chega, troca roupa e tudo mais. Ter essa consciência de que, se chegar aqui, não será diferente. Vai ser devastador do mesmo jeito. Devastador, eu acredito que talvez seja pior. Porque como a gente não tem a doença durante muitos anos, na Expo Citrus bateu o quê? São 20 anos de green no Brasil. 20 anos que o Nordeste nunca nem teve. Então, eles em 20 anos aprenderam muita coisa. Eles têm um manejo com green. Agora, imagine o Nordeste, que a gente ainda tem paradigmas de produtores que não abraçam tecnologias, não abraçam a responsabilidade de ser produtor rural, não abraçam a citricultura enquanto atividade. Fala assim, eu planto laranja, às vezes não entende que é uma citricultura envolvida aqui. Tem muitas outras pessoas que produzem a mesma coisa, mas participam de uma cadeia produtiva. Então, se não tem essa consciência, imagine isso chegando aqui. Então, produtor, você deve ter essa consciência, você deve operar nos padrões corretos. E não adianta, às vezes, ficar reclamando, fulano de tal faz isso. Se fulano de tal faz isso, você sabe, você tem que cobrar que fulano de tal faça aquilo. Eu imagino assim como o Chico falou da união do produtor de leite, o produtor de citros tem que também ter essa união. Sim. Principalmente, agora mesmo, a gente, recentemente, pela união do produtor e também pela cobrança do poder público de um trabalho efetivo, a gente se tornou zona livre de febre aftosa. Né? Então, isso sem vacinação. Então, isso entrou depois de muitos anos. Há quantos anos a gente vacina de aftosa? Só você que vende. Então, eu tenho 42 anos. Ih, rapaz, não peguei minha idade. Sabia. Minha mãe,
foi contratada pelo GEFAB há 50, não tinha Marcela, 53, 54 anos atrás, que foi na primeiro mutirão, Primeira pode campanha falar, de a primeira vacinação. campanha de vacinação de aftosa. A gente está falando aí de mais de 50 anos. Então, assim, a DAB sempre cobrava do produtor, né? Então você tinha que ir lá comprar a vacina, declarar que deu a vacina. Se tinham visitas também, né? Coleta sanguínea para saber se o gato estava vacinado ou não. Você Isso falou, tudo influenciou e o produtor deve fazer isso. A DAB eu acredito também que já fiscalize e siga isso, isso é muito importante. Então, você falou bem aí, Caio. É só dar uma fortalecida aqui para a turma da ADAB, né? Que a gente sabe que é um órgão que tem poucas pessoas, pouco recurso, mas tem muita gente boa lá sim, trabalhando com Sim. muita vontade, certo? Perfeito. Então, deixar um abraço para a turma da ADAB aqui que faz um trabalho defesa agropecuária, né? A coordenadora Bacana. responsável, a doutora Sueli Xavier, ela é uma guerreira, uma lutadora mesmo em prol da citricultura. Tenho que parabenizar todos os esforços, todos os eventos que tem, que eu chamo para ela ir falar, ela vai com toda a boa vontade, tem toda uma dinâmica para poder contextualizar e ela é muito atuante nessa questão da citricultura. Lá na nossa região, né, a questão de Alagoinhas, Ricardo e Jumara também, o tempo todo ali, evangelizando mesmo o citricultor, às vezes, que é aquém de aceitar, porque enxergam, às vezes, o órgão de defesa como um rival. Ah, chegou aqui, vai me punir, não sei o que está fazendo, está atrapalhando a cadeia, sabe? Como ele não entende o papel dele dentro da cadeia produtiva, ele não entende o papel, às vezes, da instituição enquanto defesa sanitária. Às vezes acredita que é só recolhimento de impostos, que é só muita conversa e pouca ação e muito punitivo, mas tem que se desdobrar, eu acho que bater palmas pelo que eles vêm apresentando aí pra gente. Perfeito, Isso defesa aí. agropecuária, show de bola. Então, forte abraço aqui para a turma da ADAB. Eu tenho algumas galinhas caipira, né? Produtor de ovo. E quando o pessoal da ADAB vai lá, né? Velho, a gente tem que extrair, porque eles rodam, eles entendem, né? Então, a experiência deles ali é incrível. Então, a gente deu uma melhoria muito grande com as visitas da ADAB, né? Então, show de bola, forte abraço. Lembrando que as informações chegam primeiro para eles, para depois chegar para a gente, porque eles estão rodando, isso que você falou. Então, é abraçar mesmo essa galera, entender, cobrar de lá de cima, que se tenham mais agentes, que se tenham mais técnicos dentro da ADAB, tanto veterinários como agrônomos ou tecnistas, para que se consiga desempenhar um melhor trabalho. Né? Eles já fazem, eu acredito até que das tripas coração com o que tem. Então, precisa se apoiar essa turma aí. E só falando assim a nível de Cealba, né, que vocês falam e tal, dessa pujança e tal, dessa região, dessa nova fronteira, que o milho, né, despontou aí como protagonista, porque eu acho que a região cresceu muito quando o milho chegou. Perfeito. O cítrico, ele está lá há mais de 40, 50 anos, ok, mas o que deu visibilidade para a região de Cealba foi o milho. E o milho chegou bem numa lacuna quando a laranja estava em baixa. Então, o que acontecia, né? Quando eu cheguei lá na região mesmo, lá para 2007, 2008, a laranja vivia uma boa fase. Então, às vezes, os pequenos produtores tinham laranja, mas pararam de produzir coisas nas entrelinhas das laranjas, né? Que era milho, feijão, essas coisas, porque com o dinheiro da laranja conseguia comprar as outras coisas na feira. Laranja foi decaindo de preço, né? Então, a pessoa foi perdendo aquela liquidezinha ali que tinha, né, de comércio de poucas coisas, e voltou-se a se plantar. E grandes produtores de cítricos, com essa queda de preço de laranja, viu aquela oportunidade pós-seca, né, porque tiveram pomares que foram arrastados na seca de 2012. Teve uma seca ali que foi. Então, qual foi a alternativa? Um milho para poder vir um dinheiro rápido, né, naquela coisa. E o milho ganhou, né, essa projeção lá grande, achou terrenos bem já adubados, bem fortes e tudo mais, e esse milho foi crescendo de uma forma assustadora na região. O milho, nessas entrelinhas aí de 2 anos, veio mostrando que também é uma cultura que requer muito profissionalismo, então realmente foi mostrando assim que requer mesmo, né, a questão de planejamento, de estrutura, de toda uma questão antes de ampliar horizontalmente, entender a cadeia produtiva vertical para se manter ali. Então, a gente também, ao longo desses anos, vem enxergando um pouco disso. E muitas pessoas voltando para a cadeia dos citros agora, porque o citros está novamente
atuando numa fase positiva da coisa, né? Então, você entende que a laranja, assim como qualquer cadeia produtiva, aqui no Nordeste não foi diferente, ela foi já de altos e baixos, né? E se mostrando. Então, hoje, o pequeno agricultor ele está voltando para a cadeia dos citros, só que ele ficou numa janela produtiva lá atrás, que não incorporou tanta tecnologia. Então, assim, hoje a citricultura ela já é outra. Hoje você olha para qualquer local, assim, você está vendo mudas plantadas, mudas plantadas. Então, também fica aquela interrogação, e aquele apelo, né? Vamos tratar, vamos cuidar, porque aquilo representa ali também, né, uma citricultura. Então, não é só porque está num bom momento, estou plantando de novo. Vamos Pra cuidar dar daquilo certo. ali, para dar certo e E o esses bacana de resultados. você ter uma cultura perene é que você vai passar por aquele momento de baixa e você vai chegar no momento novamente bom, porque você tem perene. Quando você está numa cultura igual milho, você às vezes planta na alta e colhe na baixa. Sim. E aí, meu amigo, não tem jeito, tem que colher. Aí você Né? Não tem como correr. E aí, ano que vem, e aí? Vou plantar de novo e gera aquela indecisão. A laranja, o citro, como um todo, já está lá plantado. Então, tá tão barato que não vale a pena colher. Estratégias vão ser criadas para que aquilo ali seja colhido e dê pelo menos para pagar os custos, né? Sim. Então, e segue a vida, como em qualquer ramo, né? Ô, Ciclo pecuário, ciclo da agricultura, ciclo do milho, tem ciclo só dos citros. os altos e baixos. Vai-se embora. E a seca não foi só pro gado, tá vendo, turma? A galera Sim, da do citro laranja sofreu aí muito em 2012. apertou, morreu muita roça. Aquela aí, ó. região ali de Olindina, a região de Iambupe, que era um pouco mais próxima a Olindina, os citros ali acabou. Muitos produtores ali eram de citros, foram para o milho e deram graças a Deus. E hoje são grandes até Deram produtores de certo, né? citros. É. E o engraçado é que você vê a tecnologia como veio com o tempo evoluindo. Uma região riquíssima em água de subsolo, né, em poços maravilhosos, 70 mil litros acima, e as pessoas sofreram com a seca porque ainda talvez não tivessem o uso da tecnologia, né? E se eu te disser que tinha gente lá que, na verdade, tinha até poço, mas não acreditava na tecnologia? Aí, tá vendo? Essa questão de você ter a tecnologia e acreditar o que é que ela pode te proporcionar, isso ainda é uma barreira a ser vencida, viu? Sim. Mas e aí? Antigamente produzia no sequeiro, como a gente chama, né? Certo. Os citros de sequeiro, e hoje a gente tá vendo a galera chegando só no irrigado. Ok. Tem uma diferença, assim, que você fala, um corte, um número que possa passar pra gente? Então, o que acontece? A gente aqui no Nordeste, a gente consegue com uma variedade, viu? Porque Brasil afora você tem que ter várias variedades para você conseguir colher laranja de janeiro a janeiro. Aqui a gente fala pera, né? Às vezes muda só o cavalo, mas continua sendo pera. Só que a mais plantada é a cravo. Então eu digo que cravo com pera a gente colhe de janeiro a janeiro. Isso é um ponto. Só que a gente colhe de janeiro a janeiro desde que tenha água, nutrição e que esse ciclo da fruta ela aconteça. Porque a gente tem vários fluxos de florada. Eu falei que são 9 meses, né? Isso. Ok, mas para você colher de janeiro a janeiro, você tem que ter vários fluxos. E numa planta cítrica, às vezes você tem 5 tipos de frutas diferentes, que elas vão sair ali a cada 2 meses. Só que se você tem várias áreas, essas frutas vão maturando, né? Tudo ao mesmo tempo e você consegue ter uma colheita ali. Desde que tenha água, nutrição, condições favoráveis. Com a irrigação, você não corre esse risco de, se não chover, entende? É aquele complemento que você tem para poder você ter aquela garantia de que você vai colher fruta. Se você não tem irrigação, não é que você não vai ter fruta, mas você vai ter fruta na hora que todo mundo tem. Então, você não tem, às vezes, aquele diferencial ou aquele plus para você estar tendo sua estratégia em si produtiva. Porém, o que é que o produtor enxerga? Às vezes, enxerga custo e não investimento. Ele enxerga, vou investir em irrigação, vou gastar dinheiro com irrigação e tal. Ele não entende que aquilo ali, às vezes, em uma boa safra, que você tirar numa fruta um pouco melhor, com qualidade diferente, você paga aquele investimento, às vezes, em 1, 2 safras no máximo, sabe? Sim. A depender da região. Então, é um pouco disso, da questão do enxergar e querer fazer. Dizer que é fácil, não, a linha de manejo a mais. Quando você tem funcionários o tempo todo, quando você tem colheita, nutrição, tem todo o manejo mesmo de ano. Você colocou irrigação, é uma coisa a mais. Você vai ter que estar dando o suporte daquele sistema de irrigação, você vai ter que estar mexendo com questão de eletricidade, questão hidráulica, com funcionário que entenda aquilo ali.
Então, é uma linha de manejo a mais dentro do mesmo sistema operacional, porém que te traz ganhos Segurança, produtivos né? e segurança. E aí já vem os fornecedores, e aí já vem a capacitação da mão de obra, e aí já vem mais uma pergunta. Pergunte. O que é que vem? A gente entende que lá no Juazeiro, Petrolina, a gente tem muita manga, e quando chove lá, os caras... Pode haver um problema, porque eles dão a água necessária para ter aquela florada. Na laranja já existe isso? Você dá um excesso de água num período para... Nos talhões, você define mais ou menos essa produção? Tem, mas não é igual a manga. A manga e a uva têm um domínio fisiológico produtivo perfeito. Eu digo assim, que é brincar de Deus a céu aberto, porque como lá não chove... Quando chove, eles ficam desesperados, bagunça tudo. Né? Exatamente. Como não chove, a água fica sendo o trunfo para você mexer na fisiologia com insumos e tecnologia para ter aquela resposta e ter fruto o ano todo, porque eles têm manga o ano todo, uva o ano todo, eles têm. A gente aqui com citros, a planta cítrica ela não responde tanto, às vezes, a manejo fisiológico, digamos assim, como é que eu digo, com produto. Eu quero que ela flore aqui agora com abundância. Vai florar, mas não igual a manga e a uva, sabe? A água é melhor ter do que não ter, porque está ali como um suporte, é um seguro, você tem. Mas dizer que você domina fisiologicamente os citros igual a manga e a uva para ter essas respostas produtivas e ter essa certeza do que você vai ter e vender, ainda não. Mas a gente está caminhando para isso. Com muito estudo, muita vontade, muita curiosidade, muita gente chegando assim com coisas assim bacanas, né? Então, sim, a gente está caminhando. E a questão de Juazeiro e Petrolina é muito importante. O que aquela região tem? Tem um compartilhamento de conhecimento nunca visto assim em outro segmento. Você para conversar com um estudante de agronomia, um produtor rural ou um PhD, todo mundo fala a mesma língua. Vai falar da manga, da poda, da fisiologia, do estresse. Todo mundo consegue falar a mesma língua. Isso é muito bacana, porque não tem dúvidas, tem as transparências, e nisso todo mundo ganha. Região lá é um espetáculo. Inclusive, Humberto, né, da FAEB, esteve aqui, e ele falou que lá tem um centro da FAEB, da Sim. CNA, muito grande, especializado, né, justamente pelaquela fronteira agrícola ali, bem bacana. E tá vindo um para a Feira de Santana, né? O de Zootecnia tá chegando aqui para a Feira de Santana, no Parque de Exposição aqui. Eles vão fazer e vai ter um espaço aí pra gente dar uma estudada bacana, né? Então, FAEB, a CNA, né? Trazendo muito conhecimento. Aquela região é fera. Tu falou um negócio interessante, que todo mundo lá fala a mesma linguagem. Existe alguma associação aqui no Ceaba, ali em Iambupe? Existe alguma cooperativa? Existe algum grupo? Vocês se movem, eventos, alguma coisa desse tipo? Vocês estão unidos? Como funciona? Então, como eu disse, né, eu acabo fomentando isso e diretamente mesmo as pessoas entram em contato comigo, às vezes, para pedir informação, e isso e aquilo, porque acaba centralizando para filtrar. Como eu disse, a cultura perene ela é longa. Às vezes tem pessoas que atuam na cultura perene, mas sai da cadeia. Fica 2 anos e sai. Não constrói aquela questão do vínculo de confiança para estar dando orientações. Na nossa cidade, a gente tem o Sindicato dos Produtores Rurais de Iambupe, que é que faz E os bem eventos, atuante, bem né? atuante. Proporciona muitos cursos de tratoristas, questão de aplicação de defensivos. Então, todos esses cursos são gratuitos mesmo e acaba organizando um pouco, né, da cadeia. Mas se falassem que a gente tem literalmente uma instituição mesmo consolidada, não tem ainda. Mas eu digo que a nossa citricultura ela é muito unida. Eu passeio aí a nível Brasil, vejo aí em outros locais, os citricultores eles são bem seguros, assim, às vezes, cada um na sua realidade, mas aqui na Bahia a gente consegue, assim, juntar, não existe essa concorrência, a gente senta, às vezes chama para almoçar, a gente consegue juntar todo mundo e falar sobre as demandas. Isso é o tempo todo? Não, mas mesmo que informalmente soma porque a gente vai dando a luz, às vezes, para a pessoa não perder o tempo e tá investindo tempo e raciocínio na coisa errada. Muito bacana. Respirar um pouco agora. Meu Deus, me serve um cafezinho aqui. Caio Falcão! Rapaz, a gente tá aqui tão entretido, focado, falando da laranja. Eu tô de laranja hoje, ó. Vinho especial de laranja, pra falar de laranja, limão.
Tangerina, minha esposa é apaixonada por tangerina. A gente tem um pé em casa, no quintal. Ela ontem estava lá saboreando uma tangerina produzida no quintal de casa. Bom demais. E a gente não deu nenhum alô para Fertimax, Datamar. Eu ia incluir a Fertimax agora, que eu ia fazer uma pergunta para a doutora. Então jogue duro. Vamos lá, uma cultura perene, uso de adubos, a gente sabe que isso é indispensável em todo o ciclo de produção, né? E eu não vou perguntar qual adubo que usa, porque isso vai depender do solo. Sim, e uma análise. De uma análise e tudo isso. Mas a gente sabe que com o tempo, utilizando um adubo de qualidade, utilizando adubo Fertimax, mexendo retado, aquele solo vai ganhando uma força, vai ganhando um índice de adubação muito positivo e chega um tempo que você vai reduzindo, mas para tirar grandes produções, esse adubo tem que ser muito bem utilizado e aplicado. Via irrigação, você tem como fazer essa adubação via fértil ou localizado. Como é que é feito dentro da laranja? Porque no milho irrigado, a gente geralmente, quando eu estava plantando milho, a gente fazia irrigação via fértil, né? Principalmente de nitrogênio, para diminuir a volatilização. Então, sim, esse raciocínio nutricional, ele varia muito em relação à fase e o ciclo da cultura, né? certo. Então, você tem aquele raciocínio para implantação, que requer um pouco mais de fósforo, de energia e tudo mais, adubo de fundação. Eu falo assim, aquela planta, ela vai viver ali 20 anos, a gente, enquanto ser humano, o próprio animal, né, que eu estudei veterinário, ele sai, ele escolhe o alimento que ele quer, ele tem o poder, né, de se locomover. A planta não, você colocou ela ali, ela vai ficar ali. Tudo que ela receber, é a gente que vai dar para ela. Então, é melhor a gente entender, raciocinar algo que seja coerente para poder ela devolver para a gente, porque ela não tem outra opção. Ela está fazendo a fotossíntese ali e vai trazer o que a gente der de insumos para ela. Então, varia ali, né, no começo, né, de 0 a 1 ano, um raciocínio, de 1 a 3, o potencial produtivo que ela tem também, e isso muito alinhado com a análise de solo, né, e o ciclo da cultura. Então, quando ela está na floração, ela requer alguns nutrientes, quando ela está no enchimento de fruto, ela requer outros. Ter toda essa expertise para estar equilibrando isso. Não tem aquela receita de bolo, né? Claro que a gente vai precisar de ter água. Isso é fundamental para poder estar disponibilizando esse recurso via solo. E muitos adubos foliares também. A gente utiliza a ferramenta da pulverização, né, que é o trator com atomizador, Isso. que a gente acaba utilizando, né, para fazer a parte de defesa fitossanitária da planta. E nessa ida ao campo para estar utilizando esses produtos, a gente também utiliza dessa ferramenta para estar dando os plus, principalmente os micronutrientes, né? E hoje em dia as tecnologias, né, anti-estresse, a gente aqui tem altas temperaturas, altas radiações solares, então a planta às vezes ela não está tão confortável assim no ambiente para estar respondendo em produtividade. Então, nessa ida ao campo, o trator sempre está levando essas tecnologias aí que estão desenvolvidas e estão cada vez melhores, né? As matérias-primas, elas vêm cada vez aí mais afinadas e alinhadas, né? Com combos de aminoácidos, tudo que você pensar, hoje em dia a gente já utiliza no campo. Muito biológico, né? Protetor solar, produtos biológicos, aminoácidos. Então, assim, a planta hoje em dia ela é muito bem tratada. Existe algum adubo específico para dar coloração da fruta, interna ou externa, como na abóbora, cloreto de potássio. Então, para dar aquela cor vermelha que a gente quer, né? Bem laranja na abóbora. E no citros, vamos na laranja ou na tangerina, porque limão é verde, né? Existe alguma coisa que se dê em algum momento para melhorar essa coloração? Sim, na fase de terminação, o potássio ele é muito bem aceito. Aí a gente tem diversas fontes, né? A gente fala do cloreto, mas tem acetato, sulfato, tiosulfato, nitrato. Então a gente vê a fonte que seja competitiva no pacote comercial para o produtor escolher e aplicar. Mas o potássio nessa fase de terminação ele é muito utilizado. Aí você acha que tá lá aquela laranjinha, aquela tangerina bonita, foi só água? Não. Uma tecnologia embarcada muito grande dentro disso aí, foi Fertimax, que ajudou você a estar saboreando aquela tangerina gostosa. Show de bola. E agradecer
aqui muito você ter aceito, né? A gente conseguir a agenda da mulher, meu Deus. Oh, meu roda. Deus. Aí deu certo. Trouxemos aqui. Foi uma indicação de meu irmão Marcelo, da Berimbau AgroReps. Ele fornecedor de vocês fornecedor lá, de né? semente. A Braquiária Rosiense foi toda da Granja Berimbau lá. Das Berimbau entrelinhas de AgroReps. plantio. Show de bola. A gente faz essa parceria e super agradeço estar trazendo um pouquinho da fala da citricultura. Como eu disse, assim, é o que move minha família, né? É o nosso ganha-pão. O principal mesmo é a citricultura, é a gente estar produzindo frutas ali, está vendendo e está levando adiante o fortalecimento dessa cadeia produtiva como um todo. Eu super agradeço o que vocês precisarem aqui. Então, as portas estão abertas, querendo conhecer as produções, querendo visitar a região de Iambupe. É só. E eu gosto, eu vou. Não chame não, que a gente vai. Né? A gente vem já falando um pouco de mercado, a gente já Certo. sabe que o Brasil é o maior produtor de suco de laranja, É. né, do mundo. Mas como é que estão essas perspectivas a um médio e longo prazo desse mercado interno, externo? A gente segue muito tempo dentro dessa linha com essa alta muito boa Desse cenário positivo, né? Desse cenário positivo. Então, esse cenário positivo justamente se deve a esses baixos estoques das indústrias que fazem o suco de laranja concentrado, que é a commodity que a gente é recordista a nível de mundo. Então, esses estoques estão baixos e o que a gente vem produzindo a nível ano no Brasil, ele está sempre aquém das expectativas, principalmente por causa da doença, né, do green, que vem devastando aí os pomares. Então, assim, não está acompanhando tanto, né, para poder ter a reposição desses estoques a nível de indústria. Então, isso vem balizando a gente enquanto produção rural, citricultura, né? O que acontece? O consumo de suco de laranja a nível mundo mostra-se que vem decaindo. O ser humano, ele tem outras opções de suco e tem outras coisas para ir escolhendo. Então, às vezes, ele migra para outras opções, digamos assim. Então, o que está balizando muito é esses estoques baixos. Então, se a produção acompanhar e repor esses estoques, de repente não fica um cenário tão positivo assim. Porque a gente vem crescendo também em produção, né, e produtividade. Porque vale se falar que a área de produção de citros, ela diminuiu ao longo desses 20 anos de green, porém a produtividade por hectare é a maior vista do que anteriormente. Então, dentro da porteira, o produtor ele conseguiu fazer um excelente papel para, mesmo com essa redução de área, ter produções significativas. Só que a severidade da doença é grande, né? Então, ela ainda é impactante a certo ponto de deixar esses estoques baixos. Mas a nível de dentro de roça, o produtor rural ele vem dando show aí em manejo e tudo. Então, assim, aquela interrogação, porque o setor industrial ele é muito fechado, então a gente não tem tanta informação assim disponível para a gente prever. Porém, a gente acredita que sim, ainda fica uma maré favorável aí, pelo menos durante um tempo, assim espero eu, né? O mercado está favorável. Sim. Está favorável, Os não ventos só, né? estão Cacau. Soprando à E vontade. Cacau tá laranja é um bombando. alimento, né? Quando a gente vê a vitamina C, é saúde, né? A gente vem propagando e divulgando isso, né? E, de certa forma, também incentivando esse consumo, né? E nessa época de São João, então, Uma laranjinha, todo um mundo milho. bota uma laranja Ó, na mesa do São João ali, né? tem que ter. Tem que ter. E a mesa, a laranja de mesa, né? Que é a, Sim, chama fruta de mesa, a né? fruta de mesa, que a Mariana aí é especializada. Show de bola. Show. Eita, que a mulher fala bem, viu, Caio? Ela tava falando aqui, eu viajando. E. Vai produzir laranja. Não, minha família é da pecuária. Certo. Pense que a gente não pode ter nada na pecuária, não, que senão lá em casa passa fome. É Marcelo, é Elmo, eu, a mulher gerenciando a loja, né? Doutora Marieta agora aposentada. E aí, Caio, bora. Próxima temporada a gente tá o quê? No episódio 10, vamos a 12 episódios essa temporada. Na próxima a gente podia trazer Marieta aqui, não podia? Doutora Mulheres do Marieta. agro. Começar com Marieta. Não tem tempo, não. A Granja Berimbau sempre 48 foi, né? Uma horas de referência. programa, não vai metade do assunto que aquela... Trazer minha mãe aqui, né? Pra falar um pouco também. Deixa eu só falar, que você falou um pouquinho, mas não falou assim a fundo, porque não era o tema, né? Era mais laranja. Fique à vontade. Essa questão das mulheres no agro. As mulheres, elas sempre participaram mesmo do setor, como um todo.
porém um pouco sendo coadjuvante. E às vezes ela participava e nem sabe que participava. Porque assim eu digo que todo produtor rural tem uma esposa ou uma mãe. Ó, dupla. Então eram duas mulheres às vezes para um produtor rural. Ó, É. a força da mulher em si. Eu não tenho dúvida disso. Então, e a opinião dessas mulheres sempre foram muito atuantes, né? Chegavam os produtores em casa, vou trocar uma máquina, vou fazer não sei o quê. Então, se a mãe fala uma coisa, a mulher fala outra, isso sempre foi um balizador. E muitas mulheres também sempre trabalham na parte interna da administração da coisa. Só que esse trabalho nunca era o quê? De uma forma clara. Ela não era ali aquela pessoa, aquela funcionária registrada direitinho, ela era a esposa, eu estava ali dentro da propriedade rural. Mas a atuação dela no segmento agro, ela sempre existiu. Sempre teve ali atuando de forma bem positiva, estruturando a família, né? E dando aquele apoio mesmo para o marido estar tocando essa produção. Pós-pandemia, o que aconteceu é que com as redes sociais, né, ganharam toda essa conjuntura, essa comunicação entre essas mulheres começaram a existir de uma forma mais atuante. E mulher fala muito pouco, né? Não fala quase nada, não troca figurinha nem nada. Então foi ganhando essa conjuntura de estar vendo o que uma faz, né, em cada região. E foi se somando essas forças. E em outubro tem um evento que chama Mulheres no Agro, né? Congresso Nacional das Mulheres no Agro. São 2.000 mulheres num espaço físico, assim, bem bacana, e cada uma fazendo coisas incríveis nas suas cadeias produtivas. É lindo, assim, ver que todo mundo está ali trabalhando, ajudando e fomentando, né, o agro brasileiro e junto aí da família e do agro. Show de bola! E parabéns a vocês, mulheres. Parabéns a todas as mulheres no agro aí. Eu que tenho mãe, tenho esposa no agro. Falar dos eventos de cítricos que vem aí nas regiões, né? Que vai vir o Agrotec em Iambupe em agosto. 8 a 11. Isso, no parque lá, né, de Miguel Vieira, no Parque Limoeiro. Um evento bacana, né? Que sempre traz a temática aí de palestras também, traz showroom de maquinário, estandes bacanas. E um evento assim que a região sempre prestigia. Então é bacana falar que existe esse evento, né, e que vale a pena participar e ver, e Iambupe está aí, né, nesses feirões, sempre trazendo muitas novidades. E é muito bom a gente ver as feiras voltando a acontecer, Sim. voltando com força. Então, muito bem organizadas, muito bem estruturadas e gerando negócios. Sim. Então, a gente ficou um tempo sem ter as feiras aí por conta da pandemia e agora estão voltando com força total. O meu último Brimo Agrotec, que foi indoor, foi fechado, ainda era na época da pandemia, fechado para 300 pessoas. O pessoal de Iambupe fez uma caravana e foi lá. O pessoal você falou bem aí, do sindicato, Sim. que é um sindicato muito atuante. E a gente recebeu ele lá, trocou informação, pegaram bastante contatos lá. E foi bem legal. E eles fazendo logo na sequência a feira, fomos para a primeira, né? Acho que foi no parque do Reginaldo Sarmento. Foi. E a segunda também foi lá, essa edição que vai ser no Parque Limoeiro. Na segunda eu estava em viagem, eu acabei não podendo estar presente. Esses eventos são promovidos pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Iambupe, né? Que o presidente é o seu Antônio, né? Seu Antônio Leal, ele vem fazendo de uma forma bem bacana vem levantando, né, essa questão de conjuntura, porque é muito de pessoas querendo fazer e abraçar a causa. Porque quando a gente vê, assim, as coisas realmente demandam, né, de investimento e dedicação de tempo, e é muito querer fazer. E eu venho notando, assim, que nossa região tem pessoas que vêm querendo fazer e desenvolver. Isso é bom participar disso, né? Todo mundo cresce como um todo. E por isso que está no destaque que está, né? Porque sem trabalho duro não vai não, meu amigo. Não vai não, que... Sem instrução do profissional, por fora. Show de bola! Em agosto também tem outra feira, mas já é em Sergipe também, que fala de citros, que é a Citro Show, aí já é em Sergipe. Qual cidade? Aracaju. Em Aracaju? Isso. Citro Show. Na EASE. Show de bola. Animais. Parceiro, rapaz. Só coisa boa? Só coisa boa, aprendeu? Viu? Demais, demais. Pessoal, eu quero falar aqui, aproveitar. Vocês hoje tiveram uma boa aula do Citrus e da pujança que o Citrus tá. E nós da Ação Negócios Rurais temos propriedades rurais lá na região de Iambupe, Sátiro Dias, Olindina, Nova Soure,
aonde tem água para você irrigar. Se a gente não tiver, a gente providencia. Então, chama nós, que estamos pronto, preparado e querendo vender uma fazenda para vocês. Ô, Caio, eu como publicitário tô aqui pensando, bicho, a mulher veio toda preparada, cara. Olha que coisa linda. Biscoitinho, boné. É cookie. Cookie! É o cookie! Tome, rapaz, nada de biscoito. De laranja? É de laranja. Ah, rapaz, que interessante, de laranja. Show de bola. Rapaz, dá show na comunicação. Doutora, muitíssimo obrigado por sua participação, por aceitar Eu que ter agradeço. saído lá de Iambu, pega a estrada, indo aqui, né? E a galera aí que tá acompanhando nessa terça-feira, tá assistindo pelo YouTube, escutando pelo Spotify, o que seja, manda esse episódio para seu amigo que tá querendo investir no agro, que tá querendo algo diferenciado, certo? Aprenda um pouco mais aqui sobre citricultura com a doutora Mariana, veterinária e agora Quase em breve, agrônoma. agrônoma também. Muitíssimo obrigado. Obrigada também. Eu que Suas agradeço. considerações finais aí. Né? Parceiro? Bom demais, né? Negócio fechado. Negócio fechado. Valeu. Até a próxima. Tamo junto.